Qual o impacto da não indicação do Wagner Moura ao prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, o SAG Awards, ou agora renomeado para Actor Awards? Na verdade, nenhum impacto. Isso não muda nada a rota da campanha do Wagner Moura rumo ao Oscar. A não indicação dele já era esperada. É claro que, se ele tivesse sido incluído nessa lista, a gente poderia ter praticamente uma certeza de que ele estaria na lista final do Oscar, porque essa é uma associação que costuma ter um bom indicativo para quem vão ser os finalistas de atuação do Oscar, mas é verdade também que essa influência já foi maior. Então essa é uma notícia que pode nos tranquilizar, e também se a gente olhar o cenário final de quem foi indicado, na verdade a gente pode até fazer uma leitura de que isso fortalece a possibilidade do Wagner Moura ser o indicado ao Oscar. Por quê? A gente viu na lista aparecer o Timothée Chalamet por Marty Supreme, o Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra e o Ethan Hawke por Blue Moon. Esses três já certezas para o Oscar. A gente viu agora o Michael B. Jordan também aparecer nessa lista, o que praticamente agora sacramenta que ele também vai estar lá na lista final do Oscar, deixando uma vaga em aberto. Claro que a gente espera que essa vaga seja do Wagner Moura, mas ele briga mais diretamente com o Jesse Plemons, que recebeu essa indicação ao SAG, mas que nem deve ser o grande adversário do Wagner. Na verdade, esse deve ser o Joe Edgerton, por Sonhos de Trem. Então, qual vai ser o bom indicativo para a gente poder ficar mais tranquilo se o Wagner vai ou não ser indicado ao Oscar? É o Globo de Ouro, pessoal. Se o Wagner Moura vencer o Globo de Ouro, praticamente podemos dar como certo esses 5, os 4 que eu citei que estão mais garantidos, mais o Wagner Moura, então, fechando a lista de indicados ao Oscar. Agora, se o Wagner Moura não ganhar o Globo de Ouro, a coisa pode azedar. Se ele perder pro Michael B. Jordan, é um prejuízo, mas contornável, porque o que tudo indica, o Michael B. Jordan já está ali cristalizando sua vaga no Oscar. Agora, se o Globo de Ouro resolver surpreender, e às vezes o Globo de Ouro quer fazer isso como uma forma, inclusive, de ser um prêmio com personalidade, exatamente o que fizeram ano passado com a Fernanda Torres, o Globo de Ouro pode acabar premiando o Joe Edgerton por Sonhos de Trem, e aí sim isso seria uma péssima notícia para o Wagner Moura. Porque uma vez que o Joe Edgerton sai fortalecido do Globo de Ouro, ele arranca como possivelmente esse 5º indicado ao Oscar, e o Wagner, sem isso, para dar um suporte e sem a presença em uma lista importante, de alguma maneira, como a do SAG, isso enfraquece um pouquinho a possibilidade do Wagner Moura ser indicado. Mas o recado que importa para o momento é: nenhum abalo, tudo sob controle, e se o Wagner ganhar o Globo de Ouro domingo, vamos torcer para isso, ele provavelmente será o ocupante dessa vaga final do Oscar. E aí, quando a gente vai olhar para as outras categorias dos SAG Awards, a gente confirma um pouquinho também essa tese de que o abalo para a indicação do Wagner Moura ao Oscar é pequeno. Isso porque nenhum filme, nenhuma atuação em língua não inglesa conseguiu espaço na premiação desse ano em qualquer uma das categorias. Isso foi uma péssima notícia para Valor Sentimental, que tinha possibilidade de indicação em diferentes categorias, como ator coadjuvante, 2 em atriz coadjuvante, 1 em atriz. São 4 atuações fantásticas no filme, que merecem reconhecimento, que provavelmente vão ter esse espaço no Oscar e que aqui não foram lembrados. E também na categoria de melhor elenco, né, com um elenco de peso, como tem Valor Sentimental, com atuações incríveis de todos eles. Era de se supor que num prêmio que olhasse só com um viés da justiça, eles estariam incluídos numa lista final, e eles não aparecem então em nenhuma categoria. A gente pode fazer uma leitura de que isso é um abalo para Valor Sentimental como um todo, um filme que de alguma maneira vem perdendo força em Hollywood, saiu do Critics' Choice de mãos abanando. É verdade também que isso aconteceu porque o filme estava na categoria principal, não concorreu na de filme internacional por uma regra daquela associação. Isso abriu espaço, inclusive, para a vitória do Agente Secreto, que não era o favorito, surpreendeu e vem se fortalecendo com resultado em diversas premiações, enquanto Valor Sentimental vem numa descendente em relação a essa possibilidade de prêmios. Mas eu acho de alguma maneira que o Globo de Ouro vai corrigir essa rota e o esperado vai acontecer no Oscar, que são os atores de Valor Sentimental recuperando algumas posições perdidas aqui no SAG. Vamos até dar uma olhadinha então em quais são as indicações ao SAG e basicamente quais movimentações a princípio devem acontecer no Oscar. Então vou até usar uma colinha aqui na categoria de melhor atriz coadjuvante. Então as indicadas foram a Odessa A'zion por Marty Supreme,
Ariana Grande por Wicked for Good, Amy Madigan por A Hora do Mal, Yumi Musako por Pecadores e Teyana Taylor por Uma Batalha Após a Outra. Deve haver para o Oscar, então, a substituição aí de uma ou duas mulheres dessa lista pelas atrizes de valor sentimental, a Elle Fanning e a Inga. Não sei se as duas vão entrar, possivelmente sim, e aí temos que ver quem vai deixar essa lista. Eu acredito que é uma batalha que a gente não tem como ter certeza quem vem com mais força e quem vem com menos força. Eu estou apostando em algo que não está no radar geral das pessoas. Eu acho que a Ariana Grande não vai entrar no Oscar num ano bastante acirrado como esse, até porque o Wicked se enfraqueceu muito nas últimas semanas e no SEG só apareceu nessa categoria no Globo de Ouro. Não veio com destaque, possivelmente pela ausência de reconhecimento no próprio Critics' Choice, que ano passado deu uma chuva de indicações para o prêmio, inclusive premiou o diretor como o melhor diretor do ano, mostrando o prestígio que o filme tinha. Esse ano o filme está passando bem batido e eu acho que não vai conseguir nem a indicação ao Oscar de melhor filme e nem a nenhuma dessas categorias principais, tendo que se contentar com as categorias técnicas. Então, nessa leitura, eu imagino que a Ariana Grande deva não estar na lista final do Oscar, sendo substituída por uma das atrizes de valor sentimental, e mais alguém dessa lista deve ser substituído pela outra integrante do elenco de valor sentimental no time das coadjuvantes. Eu, no momento, apostaria que é a Odessa A'zion que vai sair dessa lista, mas acho que também periga aí a Yumi Musako a não conseguir chegar lá. Vamos ver como vai ser, a gente vai descobrir no dia 22. Quando a gente olha para a categoria de ator coadjuvante, acho que está próximo ao que deve ser no Oscar, com Sean Penn por Uma Batalha Após a Outra, Paul Mescal por Hamnet, Jacob Elordi por Frankenstein e Benício Del Toro também por Uma Batalha Após a Outra. Dificilmente esses 4 não estarão lá, restando então uma quinta vaga, que deve ser aquela substituição histórica que acontece entre SEG e Oscar, não dá um match 100% das 5 vagas. Aqui eu acho que essa indicação adicional de Pecadores, que é uma boa sinalização para o filme, mostrando o prestígio que ele está com os sindicatos, com as associações de críticos como um todo, então deve vir com força para o Oscar, mas o ator coadjuvante aqui indicado, o Miles Keaton, ele deve sair dessa lista, cedendo lugar ao ator coadjuvante de valor sentimental, Stellan Skarsgård. Então essa deve ser a lista final para o Oscar, já então com o SEG confirmando essa tendência, e aqui a gente não deve ter nenhum espaço para surpresa de fato, até porque o SEG confirma a perda de força de Jay Kelly, que não entra nem com Adam Sandler. O SEG às vezes é uma premiação que gosta de dar uma inovada e uma surpreendida, mas não encontrou espaço para o Jay Kelly, assim como não encontrou espaço para The Smashing Machine, o que enfraquece o filme para o Oscar, não deve chegar, também é uma ameaça a menos para o Wagner Moura, então algumas coisas vão se cristalizando a partir daqui. Quando a gente olha para a categoria de melhor atriz, a mesma coisa, uma exclusão da Renata Reinsve de valor sentimental, o que não deve acontecer no Oscar, então a gente deve olhar para essa lista entendendo também quais vão ser as substituições que vão acontecer para o prêmio da Academia. Então a gente olhando aqui a lista de indicados, que tem a Jess Buckley por Hamnet, a Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, a Chase Infinity por Uma Batalha Após a Outra e a Emma Stone por Bugonia, parece que a inclusão da Kate Hudson vai ser algo que só vai acontecer mesmo aqui no prêmio do Sindicato dos Atores, e ela deve ser substituída pela Renata Reinsve na lista final do Oscar. Acho que são essas 5 que vão ser indicadas. Existe sim uma chance ainda de possivelmente a Emma Stone não entrar no Oscar, mas eu acho que ela é uma queridinha da Academia, tá numa baita atuação, já ganhou 2 vezes, mesmo que seja recentemente essas vitórias. Eu acho que ela é uma atriz que tem espaço nessa lista, então eu acredito que essa deva ser a substituição SEG-Oscar. E quando a gente olha, então, para a lista de melhor ator, como eu já disse, eu acho que a gente também vai ter substituições. Eu acredito que sai o Jesse Plemons e nesse momento tudo indica que entra o Wagner Moura. Vamos ver o que acontece no Globo de Ouro e um pouquinho nas próximas semanas só para cristalizar essa movimentação. E quando a gente já ir para analisar o melhor elenco, que seria a categoria principal do SEG, a gente vai ver Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Mark Supreme, Hamnet, os 4 então
confirmando a certeza de que estarão no Oscar de melhor filme com alguma possibilidade de brigar pela vitória, e Frankenstein sendo o intruso nessa categoria. O intruso no sentido, que para mim não merece nesse coletivo de atuação Frankenstein tá aqui, mas, independente da minha opinião, isso mostra a força do filme, que veio sendo reconhecido pela crítica e agora também pelos sindicatos, principalmente esse, que é um sindicato de bastante peso, mas que eu acredito que se fosse numa temporada em que o olhar não fosse excludente para os filmes estrangeiros, aqui também estaria Valor Sentimental e que merecia muito mais, por sinal. Então, isso confirma que esses 5 filmes devem fazer parte da lista do Oscar de melhor filme, vão fazer parte do Oscar de melhor filme, mas trazem aí um abalo, apesar desse viés relativamente restritivo ao cinema internacional, trazem um sinal de alerta para Valor Sentimental, mas que eu acho que não vai se confirmar em nenhum prejuízo ao filme. Talvez isso tire a força de Valor Sentimental como um filme que poderia vir para ganhar o Oscar de melhor filme, poderia vir com força para ganhar prêmios mais relevantes. Isso não deve acontecer, porque a gente vem vendo esse sinal de enfraquecimento, inclusive aqui com o SEG, mas eu acho que as indicações estão mais que garantidas, então essas são as movimentações que devem acontecer em substituição da lista do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos para a lista que a gente deve ver no Oscar.